Boa noite a todos. Vamos então dar início ao mais um evento do nosso Café Literário, né? Uma atividade que junta a Livraria Saraiva, aqui na Mega Store, com a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. E dentro dessa ideia conjunta, já desde o segundo semestre de 2008, em que se conversa sobre o livro e o autor do livro, né, tentando olhá-lo do ponto de vista da literatura e da psicanálise. Então, temos aqui o professor Dr. Gerson Neumann, né, professor de Língua e Literatura Alemã da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Dr. Hamilton da Fontoura, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Então, cada um vai olhar para o Morte em Veneza, do Thomas Mann, a partir do seu olhar específico, tentando nós todos aqui chegar a uma visão multifacetada, então, do livro que é tão interessante, né, do romance ou da novela, não sei bem como chamá-lo. E eu, coordenando, então, esse trabalho, meu nome é Rose Starosta, eu sou da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Então, eu vou passar primeiro a palavra ao professor Gerson, e depois o Hamilton, e depois nós conversamos com a participação de todos vocês, perguntas, observações, curiosidades, experiências de vocês com a Morte em Veneza e o Thomas Mann. Então, boa noite a todos. Obrigado, Rose. Agradeço o convite. Fico feliz poder trazer um pouquinho da literatura alemã para discussão para o público. E é uma satisfação assim poder conversar com pessoas de outra área, para conversar sobre uma obra, né, sobre um autor muito importante da literatura alemã, com a qual eu me ocupo faz aí um bom tempo já. Nós pensamos o seguinte: eu vou falar um pouquinho sobre autor Thomas Mann, e inserindo um pouquinho já aspectos da literatura. Depois o Hamilton aborda um outro tópico que ele vai apresentar. Então, Thomas Mann, temos aí um autor que recebeu o Nobel, né, de literatura, não por esse livro, não por essa obra, mas pela obra Buddenbrooks, né, e recebeu esse prêmio, esse reconhecimento em 1929, ou seja, entre as duas guerras, né? Interessante. Temos em Thomas Mann um autor que no início da Segunda Guerra era favorável, mas depois ele teve que emigrar. Esse autor, ele briga com o irmão, com Heinrich Mann, que é mais velho, que é o irmão mais velho, que já é famoso antes dele, mas depois o Thomas Mann torna-se mais famoso com a publicação das obras, né, dele. Então, tem esse lado vinculado à guerra. Depois o Thomas Mann emigra, vai para a Suíça, vai para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos ele regressa para a Alemanha. Mas eu volto para falar do Thomas Mann. Nasceu em 1875, então temos um autor do século XIX. E muito interessante é que o Thomas Mann tem uma mãe brasileira, né? Isso é muito interessante. E por muito tempo ele também rejeita esse lado brasileiro, entre aspas, porque se vocês conhecem o Heinrich Mann, aí nós temos uma figura muito mais quente, uma figura muito mais ativa, uma pessoa muito mais ativa no sentido de agitada, e o Thomas Mann via isso muito como sendo uma característica trazida no irmão da mãe. E ele fazia questão de se apresentar um pouco mais assim como aquela pessoa reservada, trabalhadora, aquela pessoa dedicada e que não tem esse lado descontrolado, né? Assim, aquela coisa mais caliente, aquela coisa tropical. Então, por muito tempo ele rejeita, mas estudos, por exemplo, do colega Paulo Zöte, de Curitiba, já apresentam que, mesmo assim, se percebe muitas características desse
aspecto, vamos colocar entre aspas, descontrolado. Ele trabalha, com o que ele trabalha? Logo no início, mas não nada vinculado à publicação, né? E ao mesmo tempo vai publicando, vai produzindo, mas nada muito de peso. E isso acontece só com a obra Buddenbrooks, que é uma obra grande, que fala da família Buddenbrook, né, de Lübeck, onde ele nasceu, né? E disse que essa é uma obra também bastante autobiográfica, que retrata essa decadência da família Buddenbrook, uma família poderosa, uma família rica, uma família que vem de tradição na cidade e que né, começa a perder o patrimônio dela. É algo semelhante que acontece com a família Mann, né? Que quando o pai dele morre, ele tem 16 anos e por isso a família se muda, a família deixa esse trabalho. Muito interessante nessa obra, né, falando, trazendo para a discussão a literária a questão da morte em Veneza, nós temos o aspecto homossexual aqui. Pelos documentos que se tem autobiográficos do Thomas Mann, ele se apaixonou 2 vezes realmente por garotos na época em que ele era jovem e comprovado. E isso, né, de certa forma se apresenta também em outras obras, não só nesse Morte em Veneza. Então temos aí mais um aspecto de representação autobiográfica na obra. Mas só para exemplificar, só para trazer alguns elementos. Né, tem o nome dos filho de um professor dele, pelo qual se apaixona, depois um colega, né? Mas não é assim, não precisamos aprofundar isso agora. Entrando um pouco o Thomas Mann depois, como eu disse, vai para os Estados Unidos, trabalha lá, volta para a Alemanha. E o interessante é que nesse período que ele parece ser bastante politizado, como ele é visto nos Estados Unidos, até porque ele lá toma posição contrária, o Franklin Roosevelt diz que ele seria a pessoa ideal para assumir o posto de presidente, de líder do governo alemão. Então, a importância que, para certos políticos nos Estados Unidos, o Thomas Mann tinha lá naquele período. Ele regressa, né, e morre em 1955. Em 1955, Thomas Mann morre. Em 1975, teve-se acesso a esses documentos autobiográficos dele, e por isso se coloca essa questão de Thomas Mann ligar a questão homossexual. O próprio irmão dele já havia dito que havia percebido isso e aconselha a terapia do sono. Até isso é interessante, né, a terapia do sono, para ele conseguir se livrar dessa doença, entre aspas, né? Questões importantes é esse aspecto Thomas Mann, nascido no norte da Alemanha, característica protestante, né, que vai viver no sul da Alemanha, em Munique, né, e em contraposição ao elemento católico, mais festivo, mais extrovertido, né? Então nós temos as características que marcam já a vida do Thomas Mann como pessoa, só falando do Thomas Mann pessoa, né? Sempre essa dualidade, esse dualismo, né? Uma mãe brasileira, um pai alemão de família rica. Vive no norte, família protestante, aquele protestantismo weberiano, né? Vai para o sul, vai viver em Munique. Então, esses contrastes. E isso marca muito
a produção de Thomas Mann. Isso nós temos então nas obras, isso nós temos também em Morte em Veneza. Porque nós estamos aqui em Veneza, né? Nós estamos em Veneza onde Aschenbach agora, a figura Aschenbach, se permite se apaixonar. Onde ele procura um local para morrer. Onde ele morre, ele estava para ir embora, ele estava para voltar, mas na verdade ele não queria voltar para Munique. Ele compra a passagem e, por sorte, a mala dele tinha ido para Como. Então, ele precisa ficar em Veneza. Então, esse ir e não ir, esse ser e não ser, esse ser homossexual, mas não ser, ser filho de mãe brasileira e não ser, e não querer ser, né? Então, isso se percebe em Thomas Mann, isso se percebe na obra, representado na obra. Controla o tempo para mim, tá? Senão eu... Não. Então esses aspectos são interessantes. Depois, Thomas Mann casa com Katja Pringsheim, uma proeminente e secular família judia. Eles têm alguns filhos, vários filhos, Erika, Klaus, Golo, Mônica, Elisabeth e Michael, 6 filhos, né? O Thomas Mann era uma pessoa super metódica, ele trabalhava de manhã, ele se enclausurava na sala dele, a produção era aquela produção de sentar e produzir mesmo, não esperando inspiração. Ele não podia ser interrompido, então ele era tido pelos filhos assim como uma pessoa muito fechada, muito reservada, ou seja, elemento do norte, né? Aquele fechamento. Claro que não podemos nunca generalizar, todos do norte são assim, todos do sul são assim, da Alemanha, né? Mas temos aí um elemento que representa a grande maioria, né? Então esse elemento é muito importante. Entrando um pouquinho na questão Morte em Veneza, é interessante observar, eu não vou entrar na figura do Aschenbach e nem do Tadzio, que nós podemos discutir depois um pouquinho mais. De repente, não sei se vocês viram o filme também, Morte em Veneza. Vale a pena depois a gente conversar um pouquinho. Então, essas duas figuras principais eu não vou comentar aqui não, né, porque acho que o Hamilton vai entrar um pouquinho mais. Nessa obra, o narrador, quem é o narrador? Como é que nós temos o narrador nessa história? É um narrador onipresente, está em toda parte, ele entra, mas por muito tempo nós temos o próprio Aschenbach como figura que nos conta a história, né? Então o narrador, ele passa toda a obra e nos permite essa leitura dessas personagens. E quando nós entramos no filme, nós temos no filme super pouco diálogo, né? No livro já temos mais. Então é interessante observarmos a importância dos diálogos que nós temos aqui, né? Que no filme, por exemplo, é passado fidedignamente, né? Então é interessante esse aspecto. Cito algumas antíteses que cito elas, depois nós podemos comentá-las, porque eu, né, não quero falar muito tempo, jogo essas antíteses. A questão do velho e jovem. Né? O Aschenbach e o Tadzio. O aspecto burguês, ou seja, cidadão, e o artista. O elemento comum e o artista. Artista, escritor, músico, né? Esses dois elementos. O id e o superego. Né? A espontaneidade e a rotina. Se vocês viram o filme, claro, também está no livro, mas quando ele entra no quarto dele, a rotina, assim, o detalhe, ele é todo metódico, né? Ele tem, cada coisinha tem que estar no seu lugar, esse elemento, esse ser metódico, né? Não? Nem vou falar de Thomas Mann nesse momento. Os leitmotiv,
os aspectos característicos que perpassam essa obra. O elemento morte. O elemento morte perpassa essa obra. Tanto que é a morte em Veneza. Não é morte em Veneza. Né? É a morte em Veneza. Então nós temos um singular, nós temos um artigo. Né? Então, como no alemão, der Tod in Venedig. Né? É o artigo, a morte. Né? Então, é muito importante. Poxa vida. Eu vi virando a capa, daí eu vi que não tem A na tradução ali. Poxa vida. Isso não é bom, na minha opinião. Não tinha. Ali tem, né? Para mim, isso é um elemento super importante, porque para análise é a morte. Porque nesse momento acontecem muitas mortes em Veneza por causa da cólera. Né? Então, só que elas não são mostradas, não são apresentadas. E qual o grande dilema do Aschenbach? É esse morrer paulatino, é esse morrer constantemente. É saber que se está morrendo, é saber que está se envelhecendo, é ter consciência disso. O ideal é nem ter consciência disso. Né? Então, esse motivo da morte. A questão da viagem, muito presente toda na cultura alemã. Já falei do Thomas Mann, que por necessidade também viaja, emigra, tudo. Mas para os alemães, desde Lutero, desde o período em que a educação toma um novo rumo, assim, a orientação, existe o aspecto viagem. É importante viajar para conhecer o mundo, esse Weltanschauung, essa visão de mundo. Nada melhor do que viajar. Tanto que nós temos, ele está mal, ele não está bem, para onde é que ele vai? Ele viaja, ele sai. Né? Ele acaba em Veneza. Né? Os estudantes hoje, ainda na Alemanha, um semestre é básico sair para algum país diferente do seu. Não Áustria nem Suíça, sair para um outro país diferente, conhecer uma cultura diferente. Né? Então essa é a questão da viagem que está presente na obra. A questão do tempo, muito importante. Se vocês perceberem, Aschenbach, quando ele não está bem, o tempo não está bom. E quando ele está bem, o tempo está bom, está bonito. Quando ele olha para fora da janela no filme, tempo bonito. Quando ele chega, ele fala do tempo. Quando ele chega no hotel, ele pergunta sobre o tempo. Né? Muito importante também esse aspecto. Isso para os alemães também é muito importante, ou para todos os países nórdicos. Né? O fator tempo, o clima, né? Muito importante. Clima, né? Outro aspecto muito interessante que nós temos é a questão da barba, ou do rosto, que mostra o envelhecimento, que mostra o aspecto físico da pessoa, o estar do espírito, né? Quando ele se deixa arrumar totalmente, deixa fazer a barba, ele cuida do rosto, né? Então esse aspecto é muito interessante. Barba, quando Aschenbach é novo, ele não tem barba. Quando Aschenbach fica mais velho, ele usa barba. Então usar barba significa estar mais velho. Né? Ficar mais velho. Eu uso barba. E alguns símbolos, daí eu já paro, né, trago isso para reflexão, depois a gente pode discutir, eu posso aprofundar esses aspectos. Alguns símbolos que são muito interessantes, que eu acho bastante interessantes na obra, que perpassam a obra, por exemplo, a água e o nadar. O que representa a água? O que representa a água para Veneza, no caso? Soltar-se, se soltar da terra, sair, se desprender. Ele se desprende dos seus e vai para Veneza. Né? Então a importância da água, o poder estar ali junto com a água. Ao mesmo tempo pode ser a questão da tentativa de limpeza, purificação, mas eu acho que é mais o desprender-se. Né, porque é isso que ele procura. É até certo ponto uma fuga. Né? Ao mesmo tempo nós temos em alemão é Sumpf, que é o banhado. Não é a água limpa, é a água empoçada, a água suja, a água que significa essa confusão. O que é essa água parada, essa água suja, né? É diferente da água
mar, água limpa, água pura, né? Então esse momento de conturbado, né? Essa não transparência, não conseguir ver o que eu precisaria ver, né? O que significa o elemento cólera nessa obra? Porque é um momento em que a cólera chega em Veneza, né? Está claramente associada à morte, né? A morte pela cólera, né? Então é mais um fator que pode abreviar ou acelerar esse momento, essa chegada ao momento da morte, né? E a própria representação Veneza, o que significa Veneza? O que é a Veneza? Veneza pode ser vista como a cabeça dele, porque Veneza é toda. Por exemplo, eu falo muito do filme porque o filme mostra imagens, mas o livro, claro, também nos mostra isso. Quando ele segue o Tadzio e a família e as irmãs, é meio labiríntico isso. Ele se esconde, ele recua quando ele percebe que o Tadzio o enxerga, o vê, ele acelera, mas é meio labiríntico aquilo, ele consegue se esconder. Tem momentos em que está tudo visível, claro, tem outros momentos em que está tudo confuso. Então é interessante, e Veneza é uma cidade caracterizada por isso, né? Esse poder perder-se em Veneza, né? Os morangos. Vocês perceberam quantas vezes aparece o vendedor de morangos e quantas vezes o morango está ali, né, sendo vendido e comprado ele. E quando o morango é a representação do vermelho, o erotismo. E quando ele come o morango é quando ele sente prazer. É quando ele... E muitas vezes nesse momento o Tadzio está perto. Então ele aprecia um morango, né? Interessante essa figura também. E interessante, se vocês observarem, o Aschenbach, ele... Não, isso eu vou falar depois. Não, vou falar depois. Tá? Então, eu vejo assim como aspecto principal é essa dualidade, esse querer ser, mas não poder, ou não querer, ir e voltar, e ao mesmo tempo essa questão profissional também, que tem o lado profissional, que é o ser artista ou produzir, e ao mesmo tempo essa questão da arte, mas de ser uma pessoa comum, né? Então essa vontade de ser, mas não poder ser ou não querer ser. Então, o medo não vou usar essa palavra, melhor não. Essa consciência de perceber o avanço da idade, e a perda do belo, né, que nem toquei nessa questão que o Tadzio é a representação do belo, enquanto que ele é a representação do não belo, do não perfeito, né? Então são elementos assim de dualidade que nós temos muito nessa obra. Bem, joguei muitas coisas pro alto, lancei muitas questões, paro por aqui para a gente depois então conversar um pouquinho mais. Tá? Obrigado. Ok, muito obrigada, Gerson. Vou passar então a palavra para o Hamilton. Bem, primeiro, boa noite a todos. Quero agradecer o convite da Rose, da Sociedade, da Livraria para estar aqui, e os comentários do Gerson também, que gostei bastante. Assim, acho que acrescentou muito. Eu vou tentar me ater apenas ao personagem do livro, não ao autor do livro. Eu tento fazer acompanhando a obra, assim, no andamento dela própria, tentando dar algum tipo de entendimento naquilo que eu vou vendo, vou lendo, e na sequência da própria obra, que é dividida em 6 capítulos pequenos. Eu acho que a primeira coisa que chama atenção é justamente isso, numa obra pequena, 100 e poucas páginas, render tanta discussão, tanto filme, peça de teatro, livro, discussões como essa aqui, que é raro num livrinho tão fininho assim acontecer isso, mas eu acho que ele pega o ser humano em algum ponto muito importante do nosso imaginário, e por isso toda essa divulgação, eu acho.
Interessante também é que no filme, quem viu o filme e leu o livro, nota uma diferença, que o Gerson falou no músico. No filme ele é um músico, mas no livro ele é um escritor. No filme ele troca para música, acho que tem alguma coisa com Mahler e outras tantas assim que não vamos discutir. É Gustav Aschenbach, é Gustav Mahler, e a música de Mahler que está no filme, mas eu acho que isso não é motivo do nosso assunto aqui. Bom, eu vou tentar fazer na sequência do livro as coisas que eu fui entendendo do ponto de vista psicanalítico, assim, do personagem, não do autor. Então o livro começa antes do filme, o filme começa lá um pouquinho mais adiante. O livro começa com o Aschenbach, muito cansado, se sentindo velho, cansado, na casa dos 50 anos, 80. E sai a passear por vários caminhos em volta da cidade, e de repente ele se detém no portão de um cemitério, se vocês estão lembrados na obra, e de dentro de uma capela está entrando ou saindo uma pessoa, uma figura estranha. Ele descreve como uma figura estranha, que ele diz, parecia alguém vindo de terra distante, que causa uma estranha expansão em seu íntimo. E aí, a partir dessa imagem, começa a surgir nele, Aschenbach, uma vontade incontrolável de viajar. Entre o aspecto viagem que foi referido anteriormente aqui. E ele diz ali, eu precisava sair do hábito antigo de reprimir e temperar o sentimento, já dando uma linha de que tipo de pessoa está aparecendo aqui nessa obra. E aí a gente já começa a se perguntar, estaria ele procurando alguém dentro de si próprio? E quando ele viu esse homem estranho entrando ou saindo, será que é da sua mente alguma coisa estranha, alguma pessoa estranha que estava aparecendo, entrando ou saindo da sua mente? Então já são questões para se começar a pensar do ponto de vista do mundo interno do nosso personagem. E daí ele procura viajar para fora, talvez para buscar alguma coisa que não estava achando dentro de si mesmo. No capítulo seguinte, eu vou fazer meio resumido para não estender tanto, o autor do livro, Thomas Mann, descreve um pouquinho como é que é a infância, quem é o Aschenbach. Dá uma ideia que aí fica meio parecido com a vida do próprio autor. Ele diz que o pai do Aschenbach, não do Thomas Mann, era um alto magistrado, tinha antepassados militares, juízes, homens de vida austera e honrada. A mãe dele era uma mãe de sangue agitado e sensual, filha de regente de orquestra tcheco. E o artista foi descrito como uma combinação de enigmáticos impulsos fogosos, talvez herança materna, com prosaica consciência profissional, quem sabe lá herança paterna. E ele é descrito como um menino frágil, solitário, doente na infância, o Aschenbach, e porém muito talentoso e muito disciplinado, talvez como o Thomas Mann. E ele salienta muito na obra o senso estético do personagem, desde a infância, desde a adolescência, e assim, o trabalho árduo que ele tem na vida para poder vencer doenças e tudo mais, para amadurecer, até que amadurece e vai morar em Munique, que ele escolhe como um lugar que seria mais sintonizado com o seu intelecto, segundo ele. E no livro ele informa que Aschenbach foi casado e ficou logo viúvo, e desse casamento teve apenas uma filha que já estava casada no decorrer da história, e depois, assim, ou me passou sem me dar conta, mas parece que ele não fala mais nessa personagem durante toda a obra, ele só cita isso, e parece que vem alguma coisa adiante, mas a gente fica esperando e não vem. Bom, aí, seguindo na obra, o terceiro capítulo, que eu denominei de A Viagem, é onde ele realmente sai nessa viagem em busca de alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é, e nem ele mesmo sabia até então, eu acho. Na decisão de viajar, ele elimina uma viagem que ele sempre costumava ir, que é uma casa de campo, que ele costumava ir para esses momentos, e aqui já aparece a demonstração dentro do nosso personagem de que ele estava buscando alguma coisa diferente do habitual, não é o mesmo de sempre. Daí ele pensa num lugar, palavras dele, exótico, incomparável, fabuloso e diferente. Eu acho que aqui, se a gente puder transpor para uma busca em seu mundo interno de algo que nem mesmo ele sabia o que era, começamos nós também a tentar entrar no mundo interno desse nosso personagem. E aí ele se decide por Veneza, por vários motivos.
na história do Thomas Mann, conta que ele também se inspirou por uma viagem um ano antes que ele teria feito a Veneza, em 1911. Essa obra foi publicada em 1912. Talvez tenha ficado nesse hotel que ele descreve, mas no momento não vem ao caso. E essa viagem, a mim me chamaram a atenção muitas coisas. Aliás, esse livro, cada parágrafo dá para falar muito sobre cada um. O livro é uma obra de arte, eu acho. Eu resolvi pensar algumas coisas que, do ponto de vista mais do entendimento psicanalítico do personagem, me chamaram a atenção. O primeiro, que depois eu vou falar um pouquinho mais, que ele fala de um jovem, entre aspas, jovem falsificado. Era um grupo de jovens que tinha no meio um velho fantasiado, segundo ele, de jovem, travestido. Segundo, a descrição do navio se afastando lenta e pesadamente. E em terceiro lugar, me chamou a atenção nesse capítulo, a descrição que ele faz da gôndola, que lhe desperta angústia ao embarcar. Quem leu o livro há pouco tempo vai lembrar. Nesse primeiro, no velho falsificado, o jovem falsificado, aliás, o que ele viu é isso. Ele descreve no livro, no filme aparece mais ou menos, tinha um grupo de jovens, né, que chama a atenção dele, Aschenbach. Dentro desse grupo, um indivíduo velho entre os jovens, tentando passar por jovem, e que no final da viagem é descrito como uma triste figura, uma figura bizarra. Impossível a gente não pensar nesse momento sobre a ambivalência de Aschenbach, sobre a sua impressão de si mesmo projetada nesse homem. Quem sabe ele já querendo ficar jovem, não sabendo como, e olhando isso de uma forma um tanto bizarra, talvez. A descrição do navio se afastando lenta e pesadamente, eu acho que também nos informa de que forma e com que esforço ele, Aschenbach, está tentando se afastar das angústias que estavam atormentando ele. Essa descrição do navio, da ideia dele, lenta e pesadamente se afastando de angústias, ansiedades e outras fantasias que ainda estavam por aparecer. E por fim a gôndola me chamou a atenção. Ele entra na gôndola, ele sai do navio e entra numa gôndola. É uma viagem tumultuada. O gondoleiro que o leva sem sua autorização, mas leva no local que ele queria chegar. Ele meio que discute com o gondoleiro, que não era para ele ir lá e coisa assim, ele leva. Isso aí também me fez pensar num impulso inconsciente que vai levando a ele, Aschenbach, sem seu controle, como muitas vezes os impulsos inconscientes nos fazem levar aí a lugares sem nosso controle. E aí, na figura do gondoleiro, como se fosse um impulso que ele não tem mais controle sobre aquilo, e vai levando, e em algum momento, agora eu abro aspas aqui, uma frase do livro que eu gostei: sob o morno contato do siroco, o turista refestelado nos coxins sentia-se embalado pelo elemento líquido. Ele começa a gostar desse elevado. Ele começa, parece, se sentir bem com aquela ideia do gondoleiro tomar as rédeas, do impulso inconsciente, talvez, tomar as rédeas do caminho dele. E dá até, no filme ele mostra muito bem, ele faz uma certa cara de satisfação de estar se deixando levar, o que já começa a trazer algum perigo para a situação. E quando ele pergunta o preço da viagem, se vocês estão lembrados, o gondoleiro diz: o senhor pagará. Simplesmente isso. E aqui eu penso que o nosso herói se defronta já com a conta que ele está assumindo por se deixar levar por um impulso inconsciente. Bom, logo então ele chega no hotel de destino, e daí, já acomodado no seu destino, ele se depara pela primeira vez com o belo rapaz, Tadzio. Ele fica hipnotizado, fica impactado pelo que ele chamou de a perfeita beleza desse rapazinho, ou ainda a beleza realmente divina daquela criatura humana. E aí passa a centralizar todo o seu interesse nessa outra viagem, então, fixada em cima de Tadzio. Que eu também, assim como o Gerson salientou, eu acho que aí entra o fascínio pelo belo, o impacto estético que desorganiza, às vezes, todos nós, às vezes, se a gente se defronta com uma obra de arte, uma música, uma pessoa, seja lá o que for, muito bela, dá um impacto momentaneamente, eu acho que a gente se desorganiza mentalmente e depois se reorganiza. Parece que aquilo começou a se desorganizar e não conseguiu se organizar mais. Eu acho que o impacto estético aqui teve uma força muito grande no desenvolvimento do personagem que o Thomas Mann nos apresentou. Chama também a atenção que em algum momento, na descrição do belo rapaz, ele encontra uma imperfeição nele, no caso aqui os dentes, e ele refere o aspecto doentio do rapazinho. E pensando assim, ele não acha que ele não viverá muito tempo. Eu pensei aqui
que aqui já é o quanto ele já estava, ele se reportando à própria infância dele, frágil, doente, que foi descrita lá no início do livro, ou seja, já começando um processo de identificação com esse objeto de adoração dele. E aí, no livro e no filme aparece, Veneza começa a adoecê-lo. A cidade começa a deixar ele doente, ele começa a pensar em ir embora, vou, não vou, fica de novo ambivalente, como foi falado antes. E essa ambivalência entre ficar e viajar, nessa ambivalência ele fala de um lugar proibido, lugar proibido, Veneza, sugerindo que ali estavam se manifestando, eu acho, homossexuais proibidos e reprimidos. Veneza proibida, eu acho que seus impulsos homossexuais também proibidos e reprimidos, que aí também entra um pouquinho com a vida do autor, talvez. E aí ele decide voltar para Veneza, que já foi referido antes, em função do extravio das suas malas, e no fim ele vai mostrar mesmo que ele gostou de ter voltado, não por causa das malas, mas por ter reencontrado Tadzio. Eu acho que o extravio das malas também tem um certo simbolismo, que tu não chegasse a comentar, que acho que ali ele estava se extraviando, seu mundo mental estava começando a se extraviar, e ele volta para tentar se reorganizar pela admiração do objeto que ele já estava se identificando com isso, quem sabe lá para tentar se complementar alguma coisa que estava faltando nele. Eu anotei aqui, eu não me dei o trabalho de contar, mas é assim, o número de vezes que o autor fala sobre travessia dentro dessa obra é enorme. Tem várias vezes, vale até a pena contar quantas vezes ele escreveu isso. Aí entra a parte do lago, rio, canal, coisa assim, e eu encaro talvez por um outro lado, eu acho que ele estava passando por uma travessia interna, uma mudança de atitude, alguma coisa interior nele. Ele estava atravessando lagos e canais a duras penas para ver onde é que ele ia chegar, porque ele estava sofrendo muito com o que estava acontecendo dentro dele. Mas, por final, no capítulo já 4, que eu denominei da presença de Narciso, aqui, nesse momento, nesse capítulo, o autor descreve Achenbach resumindo completamente a contemplação de Tadzio. Aqui ele se entregou total, ele assumiu que estava assumindo ele, e ali ficou assumindo, perseguindo, descrevendo. Ele descreve a perfeição da beleza do rapaz de uma forma quase poética. Em algum momento ele diz estátua e espelho, e fala a forma como ideia divina, a perfeição una e pura que vive no espírito, cuja imagem lá se esguia para ser adorada. São palavras do autor. Em outro momento ele vai escrever nesse capítulo, aspas, a felicidade do escritor reside no pensamento que se pode converter inteiramente em sentimento e no sentir capaz de se tornar inteiramente pensar. Essa frase cabe um pouquinho na psicanálise também, por isso que eu gostei dela. A gente mais ou menos trabalha nesses termos um pouco, tenta fazer isso. Mas no livro reforça que ele é o escritor, que não estava podendo trabalhar, ao contrário do filme, onde ele é um músico. Só que aqui, nesse momento, ele começa a poder trabalhar. Ao contrário do que afirmava Freud, que o apaixonado concentra a sua libido no objeto, não trabalha, não faz nada, não. Ele, próximo a Tadzio, próximo ao seu objeto de adoração, ele consegue começar a escrever de novo. Aparece ele produzindo, escrevendo, principalmente na presença do rapaz. Ele diz, na presença de Eros, o impulso de vida, que tu chegou a tangenciar uma outra coisa, id, superego também, eu acho que tem impulso de vida, impulso de morte aqui, que é uma das bases da psicanálise. Eu acho que ele pôde trabalhar aqui nesse momento, porque ele estava mais identificado, ou até fundido com objetos de adoração. Aí eu acho que ele estava se sentindo completo e conseguindo trabalhar. Como se reintegrando em si partes perdidas do seu self, que agora colocado no rapaz, ele começa a botar para dentro dele. Em algum momento ele fala, uma cópula estranha de um espírito com o corpo. Eu acho que aí ele já estava mais espírito e adotando o corpo do Tadzio para se completar. Nesse capítulo, o autor vai descrevendo de uma forma poética a evolução do envolvimento desse espírito velho, cansado, com o corpo jovem e belo. E ao se defrontar com o sorriso de Tadzio, em algum momento, e quem viu o filme aparece interessante isso, ele associa no livro o sorriso de Narciso, enfeitiçado pela própria imagem, nos levando a reforçar ainda mais o aspecto narcisista de todo o seu enfeitiçamento. E termina o capítulo com a afirmação, a última frase desse capítulo, ele descreve o rapaz, e parece que conclui,
é uma das poucas falas do filme, e está no livro, dizendo, eu te amo, pensando nele. Eu acho que aqui, se a gente quisesse, poderia transformar isso em eu me amo. Eu acho que aqui ele já estava se amando no corpo daquele belo rapaz, que é o aspecto narcisista de toda essa questão que eu estou vendo. E aí eu fujo um pouco do assunto homossexualismo, embora tenha um aspecto narcisista no homossexualismo, para imaginar ou supor que tem muito mais a ver com a busca da juventude, do seu narcisismo, de si mesmo, do que aspectos homossexuais, nessa história aqui, pelo menos. Bom, aqui já se firma a ideia que esse desenvolvimento está muito ligado à procura narcísica. O impacto do belo leva Aschenbach a se procurar, se identificar narcisisticamente ou até se fundir com a bela imagem de Tadzio, que podemos entender como uma procura patológica por aspectos seus, idealizados e perdidos, projetados agora nessa imagem. Tá bom? Bom, mais indo para o final do livro, entramos no capítulo 5 e o 6º, que é bem pequenininho. Ele está na 4ª semana das suas férias e ele começa a fazer observações sinistras com relação ao mundo exterior. No mundo externo, ele vai descrevendo as ruelas imundas de Veneza. Ele começa a desconfiar de que algo doente pudesse estar acontecendo. E ainda com a hipótese de que existisse alguma epidemia, começa a vir nele também o medo de que Tadzio fosse embora por causa disso. Ele começa a ficar preocupado. Mundo externo. Transpondo isso para o seu mundo interno, eu suponho que isso poderia estar representando o medo de que essa atração incontrolável estivesse representando algum aspecto doente de si mesmo. Essa desconfiança da doença em Veneza, eu acho que era a desconfiança da doença nele já, de uma forma quase incontrolável. Mas também, ao mesmo tempo, aparece o desejo que isso tudo permaneça, que é a presença do rapaz, o medo que o Tadzio fosse embora. E eu acho que aqui também o esforço de todo mundo no livro e no filme de tentar esconder o fato da doença em Veneza, eu acho que poderia também estar representando o esforço dos mecanismos internos dele mesmo, de defesa, para tentar negar o que estava se passando dentro da sua mente. Estava tudo muito escondido, eu acho que ele estava tentando esconder de si próprio todos os seus sentimentos. Ele chega a referir Veneza como um lugar de arte e doença. Isso é ele. Arte e doença era ele nesse momento. E já sem controle, ele começa a seguir aí sim o Tadzio por todos os lugares. Eu acho aqui que é o início de uma fusão patológica com o objeto que culmina de forma muito bem descrita no momento em que, na madrugada, aí palavras do autor, encosta a testa na porta do quarto do belo rapaz, sentindo-se incapaz de arredar o pé. Eu acho que aqui ele está fundido completamente com o objeto, não consegue se desprender mais, e aí a situação toda está instalada. Ele vai seguir falando sobre a epidemia, e em algum momento ele descreve também o que chamou de sórdidos acontecimentos no seio de Veneza, um segredo inacessível. Talvez aqui também a forma de relatar o momento em que percebe seus aspectos homossexuais narcísicos como até então um segredo inacessível. E logo a seguir surgem aqueles músicos, que é muito descrito no livro e no filme aparece muito bem também, né? Que de forma quase bizarra tentam minimizar o que acontecia. Eu acho que aqui demonstra o que a forma de entrar em contato com o desconhecido angustiante só poderia ser acompanhado do que a gente chama de defesas maníacas. É o nosso carnaval. De repente, para se defrontar com os perigos da vida, a gente lança a mão de defesas que a gente chama de defesas maníacas para poder... Eu acho que essa música entrou por aí, querendo conhecer, ainda se defendendo nesse momento maniacamente para evitar uma depressão. E quando o autor escreve nesse capítulo, a gargalhada, a nuvem de cheiro de hospital, a proximidade do formoso garoto entrelaçam-se na sua alma, criando um feitiço imobilizador. Ou seja, as defesas, a doença, a fusão narcísica se complementam em feitiço e imobilizam. Para completar, finalmente, o diagnóstico. A cólera. Ele descobre esse diagnóstico de uma maneira interessante. Ele vai numa casa de câmbio trocar dinheiro e um funcionário inglês lá conta o que estava acontecendo. E aqui também, porque numa casa de câmbio, né? Acho que estava havendo muitos câmbios na vida dele, na moeda, não só na moeda, mas na personalidade, em todo o seu mundo interior. Bom, aqui
aparece assim a tentativa doentia de buscar o que no início ele tentava dizer que ele queria sair do seu verdadeiro eu. Ele já estava saindo. E eu acho que aquele rejuvenescimento dele no final do capítulo, final do livro, aqui aparece bem claramente a tentativa dele de sair do seu eu, no caso aqui velho, para tornar-se jovem, só que um jovem artificial de novo. E aí não dá para a gente deixar de lembrar daquele jovem artificial que ele escreveu no início do livro, meio de uma forma bizarra, um jovem falsificado, que ele chama. Ele estava passando a ser também um jovem falsificado. Aqui ele estava já completamente envolvido com toda essa fusão, o desejo e a busca da juventude. Eu acho assim, nesse livro, principalmente me chamou a atenção o impacto estético, o impacto do belo, que ocasionou nele toda essa perturbação, a busca da juventude perdida nesse rapaz, no Tadzio, no belo rapaz. E isso leva para uma situação do envolvimento narcísico, e como o Narciso terminou a vida dele, todo mundo sabe. E aí me ocorreu no mito de Narciso uma situação. Tem um momento que no mito de Narciso ele diz para Eco: morrerei antes de lhe dar poder sobre mim. E aqui no livro, no final, a gente vê, assim como Narciso, Aschenbach, frente à sua imagem no lago, se imobiliza, se encanta e morre. Bom, vamos então passar a palavra. Não sei se tu queres fazer um comentário a seguir, já abrir para o público a palavra então para vocês, começando por perguntas, observações, esclarecimentos. Existe um livro que foi feito pela viúva dele, pela Kátia, feito todo com gravações a respeito dele. Foi feito por uma amiga da Kátia que gravou esse livro. É um livro bem fininho assim. E nesse livro ela conta que ela foi com ele a Veneza, naquela viagem anterior que o senhor falou, ela foi com ele a Veneza. E ela um dia, ela se encontrou com uma moça, já taludinha, e essa moça se virou para ela e disse que ela era uma das meninas, porque o Tátsio tinha irmãs, né? Que ela era uma das meninas que estava com o irmão no mesmo hotel que eles. E quer dizer que a primeira viagem ele fez com a mulher. E era autêntico aquela história dele lá, não é? E eu só fiquei sabendo disso quando eu consegui aquele livrinho que ela tem em espanhol, um livrinho que ela fez através das gravações dela sobre o marido. Realmente existiu, então. Existiu, por isso que eu achei interessante de completar, porque existiu, ele esteve naquele hotel e com a mulher. E ela, inclusive, sabia dos problemas internos dele, ela sabia dos problemas íntimos dele. E o livro é muito interessante. Ela já era bem velha quando ela fez essas gravações para essa amiga dela. Eu gostei muito. Achei maravilhoso. É o livro publicado pela Kátia, a mãe, a esposa. É isso, né? Que eu posso lhe dizer o nome. É um livro bem fininho, sabe? É um livro muito interessante. É facílimo, inclusive, de fazer xerox do livro, que ele é bem fininho. E eu fiquei muito surpreendida com aquilo. Ótimo. E tem um detalhe também do filme, que o Dirk Bourgeide, ele pintava o cabelo. Lembra das Zé, aquilo também era uma ânsia de juventude, né? Sim. É interessante na pintura, a cena final do filme, eu acho muito bonita, até triste, que aquela pintura, ele está morrendo e a pintura começa a escorrer. A pintura, ou seja, aquela falsidade vai se diluindo, e aí se funde com esse objeto belo e adorado, e ainda o lago, além desses aspectos que foram falados antes aqui, lembra Narciso, o Tadzio no filme, a cena final é muito bonita, ele está em cima de um banco de areia, e tem um momento, quando ele está perseguindo o Tadzio pelas ruas de Veneza, aquela cena inicia com o reflexo dele naquela água suja ali, reflexo de todo mundo. E aí já está se manifestando uma alusão a coisas narcísicas também. No livro a gente não tem a presença tão grande da água, né? Como a gente tem no filme. E isso aí é a imagem.
contribuiu muito para isso. Falando do filme ainda, né, que é interessante essa cena final realmente em que ele deixa até uma dúvida, né? Quando o Tatsu entra na água, parece assim, será que ele vai, para quem não leu o livro, né, por exemplo, você tenta ver o filme sem esse, como é que se diz, algo que está à leitura, né? Então, parece que o Tatsu também pode querer se afogar naquele momento, né? Porque ele brigou com outro menino, não lembra do filme? Não. O outro garoto que sempre está com ele aperta o rosto dele no barro, numa água empoçada, e ele caminha para a água, para o mar. E o Aschenbach está vendo isso. Num primeiro momento parece que ele está indo para se afogar, mas depois ele fica lá ele até aponta, né, faz uma cena assim, o corpo estético, né, muito lindo, né, e ele vendo isso, né. No livro ele descreve também a cena de um rapazinho que eles brigam um pouquinho antes do finalzinho, daí um esfrega a cara dele no chão, e depois ele sai, ele tenta pedir desculpa, o Tadzio não aceita as desculpas, e o Aschenbach assistindo aquilo, pensando assim, eu vou ou não vou ali ajudar, coisa assim, né, quase um pouquinho antes de morrer. Eu também posso, viajando um pouquinho, já que o livro é uma viagem, achar que também naquele momento podia estar representando a última tentativa de um aspecto interno de Aschenbach de se livrar daquela coisa, brigar com aquilo ali. Aquele menino representando ainda uma tentativa final de brigar com aquele envolvimento patológico que não foi possível. É uma viagem, né? Bom, eu gostaria de fazer um comentário. À medida que tu fosse falando nos Buddenbrooks, né? E desculpe a minha pronúncia americana, acontece que eu vivi nos Estados Unidos a partir de 75, e eu vivi durante bastante tempo, e quando tu comentasse, eu lembrei da importância naquele momento de Thomas Mann, e eu li em inglês, tanto os Buddenbrooks como a Montanha Mágica, e ele era realmente uma figura muito respeitada naquele momento. Então, eu estava fazendo o meu mestrado e doutorado lá, e foi uma ênfase muito grande, assim, fazia parte, eu fazia em psicologia do desenvolvimento da infância e adolescência, mas aquilo ele era citado e como leitura recomendada, né? Então, o que tu mencionasse me fez lembrar exatamente desse momento tão importante dele, né, que sucedeu à morte, né, como um autor assim muito, muito marcante para os americanos, né? Só comentando também isso, e quando ele retorna para a Alemanha, ele também é novamente valorizado, reconhecido na Alemanha também, né? Então, porque nos Estados Unidos, alguns alemães, logo após a guerra, são perseguidos, eles querem saber o que afinal esses alemães estão fazendo, apesar de terem imigrado por perseguição, né? Mas, então, e nesse sentido, ele voltando para a Alemanha, ele também é bem visto e bem quisto na Alemanha. E um autor, então, também bastante lido, né? Tem lá um restaurante que era muito frequentado pela família Mann. E eles transformaram o primeiro andar do restaurante num museu Buddenbrook. E ali estão todos os retratos da família Mann como se fossem os Buddenbrook. Então, eles estabelecem uma grande afinidade, né? Comprovando que era meio autobiográfico também, né? É muito bonito aquela cidade. Depois que saiu esse livro, né, o editor quis encurtar o livro, porque ele é muito grande, né? E que foi que o Thomas Mann publicou assim, sem muita pretensão, né? Mas foi o boom, né? Foi o livro, né? E muitas pessoas do local leram, em Lübeck, na época, contemporâneos, leram e identificaram muitos elementos e souberam muito mais sobre pessoas do local que elas nem conheciam de fato na vida real. Então, muitas personagens na ficção estão representadas, né, são figuras reais do contexto de Lübeck. E tanto que um tio
do Thomas Mann repreendeu Thomas Mann e tipo brigou com ele, porque traduzindo do alemão ele disse: você fez sujeira no próprio ninho, ou seja, você falou mal da própria família nesse livro. Então ele fez sujeira no próprio ninho, né? O pássaro que fez sujeira no próprio ninho, né? Então é interessante esse livro por isso, né? Explique um pouco dessa busca, deste reencontro com a infância que ele teve, com a juventude, a adolescência que ele teve. Ele teve uma babá, porque os pais se casaram no Brasil, a mãe dele era de Paraty, e o pai dele se casaram, e quando foram para a Alemanha, levaram uma babá brasileira, tá? Ele, inclusive, falava português com a babá. A babá contava, era toda uma pessoa simples. E um belo dia, o pai chegou à conclusão que a babá estava fazendo mal pro guri. Que o guri estava ficando, sei lá, assim, tinha muita coisa brasileira ali. Ela era brasileira, ela tinha, sei lá, o espírito místico, aquela coisa toda. E aí, um dia ele se acorda de manhã e pergunta: cadê a fulana? E aí dizem assim: a fulana hoje não está. E o pai proibiu a babá de se despedir do guri. Sabia disso? Pois é, isso aí tem nesse livro também. Eu sou meio maníaco pro Thomas Mann. E tem nisso, e eu acho que talvez isso, doutor, talvez isso tivesse influenciado naquela busca que ele teve pela adolescência dele. Mas ele era pequeno, ele tinha 7, 8 anos. Ele nunca mais viu, e o pai escondeu tudo dele. E ele perguntava pela babá, e o pai dizia que ela tinha saído, que ela já voltava. O interessante da época que essa obra foi feita também, que tem o viés da homossexualidade aqui, foi escrito, publicado 2 anos depois e concebido 1 ano depois de que o Freud escreveu sobre Leonardo da Vinci, que também tem aspectos homossexuais do Leonardo da Vinci, que o Freud comenta bastante, e 1 ano depois sai essa obra aqui. Acho que eles não se conversaram sobre isso, imagina, no contemporâneo. Mas é interessante porque aí entra nessa parte da ligação com os primeiros objetos, babá, mãe da infância, coisa assim, um pouco disso. Para quem gosta de Thomas Mann mesmo, saiu no caderno de repente, vocês conhecem, né, do Herbert Caro, que traduziu esse livro maior aí, esse livro interessante. Herbert Caro, né, figura muito importante em Porto Alegre, né? E o Herbert Caro escreveu, eu não sei em que ano que ele publicou isso, mas sobre Thomas Mann, um caderno quase todo. Quando o Correio do Povo tinha aquele caderno D, né? E falando só sobre a Julia Mann, que é a mãe dele. Quando ela saiu do Brasil, do Rio de Janeiro, Paraty, e foram para Lübeck, então, que ela não quis ir para a Alemanha, né? E o pai voltou, então ela ficou sozinha com os irmãos em Lübeck, né? E isso também foi a mãe também já sofreu esse rompimento, né? Essa ruptura. Então é interessante todo esse histórico familiar, né? Essa mãe brasileira influiu na obra dele. Não sei se ele não teve uma certa latinidade, talvez, na obra dele. Eu tenho algumas leituras de reflexões dele sobre si mesmo, que é autobiográfico, em que ele conta que ele vê a mãe como aquela pessoa que ela contava muitas histórias fantásticas, né, de figuras míticas, e que tem a ver com o Brasil. Ele interpreta isso porque ela falava muito de macacos, de cipós. Então ele relembrando da mãe contando essas histórias. A mãe fazia muita bagunça com eles, ela brincava muito com eles. E justamente o pai foi uma pessoa, entre aspas, fria, isso, né? Como ele tentou ser também, Thomas Mann, né? Que ele era bastante frio também com a família, né? Pelo simples fato de se isolar no gabinete dele, né? Justo. Uhum. E o neto, né, que é o Frido, é interessante ver as obras do Frido Mann, que agora retoma muitas coisas, né, relativas ao avô.
e que também administra a casa de Paraty, né? Isso, então é interessante isso. Mais algum comentário, pergunta, contribuição? Queres acrescentar alguma coisa, Lino? Eu só quero agradecer a participação, que contribuiu bastante, e agradecer pelo convite aqui. Sempre é um prazer discutir esses assuntos. Gerson. Da mesma forma, muito bom também estar aqui. Obrigado pelo convite. Vou querer depois conversar, tá? Isso. E, bem, é muito rico isso. A gente está aqui, né? Legal ver as pessoas interessadas nessa hora, né? Friozinho lá fora. Então, é bom discutir literatura, ainda mais num ambiente bom assim. Então, que bom. Parabéns. Obrigado. Bom. Então, eu quero agradecer à Livraria Saraiva por nos propiciar esse momento tão interessante e com essa continuidade, como eu chamei a atenção no início, assim, né, desde o segundo semestre de 2008, que a gente vem se encontrando periodicamente aqui e conversando sobre literatura, sobre um autor, sobre um livro, sobre uma poesia, sobre teatro, sobre cinema agora, né, que a gente pode, felizmente, também acrescentar um pouco, né, e ter esse grande prazer que é essa hora e meia de bate-papo, um assunto que nos mobiliza tanto aqui, né, no meio dos livros, enfim, né, de que todos nós gostamos tanto. Muito obrigada e boa noite a todos.